Salve, salve família vascaína, tô na área para mais um vídeo, para mais um pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí? Dá uma clicadinha aí, está com a meta inicial de chegar a 1000 inscritos. Eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, ativar o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e compartilhar também o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, que falam de Vasco nas suas redes sociais também, que isso ajuda aí. Pois é, começou a Série B pra gente, acabou o jogo Vasco 0, Operário 2, e a Série B começou da pior maneira possível. Mas é isso aí, gente, a Série B é exatamente isso aí que a gente já vinha falando aí nas nossas participações em lives, né, em vídeos, que a Série B seria isso, times iriam se fechar, né, iriam se fechar e o Vasco teria dificuldades aí para propor o jogo, né, contra times retrancados, né? À toa que o Vasco trouxe aí no mercado algumas opções para tentar dar mais opções, né, para o time, como por exemplo o Daniel Amorim, né, pela altura que ele tem, e o exemplo tá aí. Um jogo que o Vasco entregou, um jogo pro Operário, duas falhas individuais que comprometeu totalmente o desempenho do time. O desempenho do time também não foi bom, foi ruim, né? Mas a falha individual, logo aos 6, 7 minutos do primeiro tempo, entregando o gol para o Operário, dificultou muito as coisas. Dificultou muitas coisas. A gente imaginava o seguinte, que o jogo seria duro, né? O Operário não era um time bobo, fez uma excelente campanha no Campeonato Paranaense, não era um time bobo, então a gente já sabia que existiria dificuldade, né? Mas entregando o jogo ficou muito mais fácil para o Operário. Quando o Vasco tomou o segundo gol, aí eu já falei assim, olha, não vira esse jogo mais, não vira e dificilmente empata. A gente sabe, né? A gente tem às vezes a gente consegue ter o fim das coisas. Tem jogo que mesmo que o Vasco tome o gol, você sente que não, dá para empatar ou dá para virar. Mas esse jogo aí, quando tomou o segundo gol, pela postura do time dentro de campo, pela postura do Operário dentro de campo, assim, acabou. Acabou, vamos pro próximo. O jogo foi bastante ruim, tá? O Operário dominou o jogo o tempo inteiro, com tranquilidade, foi facilitado pelos gols que foram entregues, poderia ter feito mais, finalizou mais que o Vasco, se não me engano, várias bolas na trave, se não me engano, 2 bolas na trave aí, o Vasco na saída de bola, não é de hoje, isso vem desde o Campeonato Brasileiro de 2020, né, seu Andrei? Desde o Campeonato Brasileiro de 2020, a gente vem falando isso, que o Andrei é um jogador que oscila muito e tem um problema grave na saída de bola. Aquele segundo gol do Operário, o passe que ele deu totalmente errado pro Galardo, e depois ainda olhou pro menino, tentou jogar pro menino, então assim, fica difícil. O Zeca também, então falhas individuais comprometeram o coletivo. Por que a gente está falando isso? Porque o que a gente esperava desse jogo aí? Um jogo difícil, com o Operário retrancado, e o Vasco martelando para tentar fazer o gol. Na pior das hipóteses, um empate, né? Na pior das hipóteses, um empate. A gente sabia que o Operário ia sair no contra-ataque, que não só o Operário, como vários outros clubes vão fazer isso, vão se fechar e vão esperar o erro do Vasco, né? Ou uma bola ali de contra-ataque perdida para fazer o gol. Hoje, o Vasco entregou. Vão acontecer outros jogos, né? Que os adversários vão achar uma bola, e vão acontecer outros jogos que o Vasco vai ganhar. Infelizmente, não era essa maneira que a gente deveria começar a Série B. É claro que a gente, como torcedor, a gente emoção, e a emoção nos leva a agir com a esperança, né? Sempre com a esperança de, poxa, não, vai dar, nós temos o Cano, nós temos o Vanderlei, né? Nós temos o Zeca. Então, assim, a esperança nos leva a crer que o Vasco consiga o acesso, mas a esperança não entra em campo. Quem entra em campo é a realidade. E a realidade, né, por esse jogo de hoje, claro que ainda faltam 37 rodadas, claro que esse é um discurso comum nessa situação, né? Falta 37, daqui a pouco falta 36, daqui a pouco faltam 35, 34, e os jogos vão passando, né? A gente sabe que tem muita água para rolar ainda, mas um jogo dentro de casa
agora tem 2 partidas fora, com o futebol apresentado hoje, né? A confiança da torcida foi lá embaixo. Então, como é que a gente vai poder crer em uma recuperação aí no campeonato, já agora na segunda rodada, fora de casa contra a Ponte Preta, com o futebol apresentado? Depois a gente pega o Brasil de Pelotas fora de casa. Então, assim, é complicado, afetou bastante a confiança da torcida aí, mas ainda tem muito campeonato, né? O campeonato está apenas no início aí, enfim, tem totais condições de se recuperar. Os defeitos, os mesmos de sempre: saída de bola, os adversários já sabem disso, né? Que pressionam lá a saída de bola do Vasco, o Vasco entrega. O baixo poder de marcação do meio campo, isso aí também já era uma coisa que já vinha falando, né? Há um bom tempo. Isso aí se confirmou hoje. O meio campo do Operário jogou como quis, né? Trocando bola como quis, sem ser incomodado. Isso passa pelo baixo poder de marcação do meio campo do Vasco. Os 3 que foram escalados hoje, tanto o Andrei, quanto o Galaza, quanto o próprio Gabriel Peck, centralizado ali, que a gente já sabia que dificilmente iria dar certo, porque não é a posição dele. Inclusive eu falei em lives ontem isso aí, que não era a posição dele é pelos lados do campo. O Vasco não tem esse tipo de jogador. Quer dizer, tem agora o Sarrafiori, que entrou depois, mas também não vi essas coisas todas, até porque o contexto do jogo não deu muito para poder fazer uma análise mais aprofundada tanto do Sarrafiori quanto do próprio Daniel Amorim, que eu tinha falado isso no vídeo, né, de reforço ou refúgio, que eu tinha considerado ele como refúgio, porque a proposta de jogo do Vasco é por baixo, não é bola aérea, diferente da Tombense, que a proposta de jogo da Tombense era bola aérea. Na bola aérea, ótimo, ele ganhou todas praticamente contra o Vasco. E no chão? A prova está aí. Hoje ele entrou já no segundo tempo, né, e pouco fez. As poucas bolas que ganhou foi no alto ali, tentando escorar para o campo, esse tipo de coisa. Mais embaixo, que foi a proposta de jogo do Vasco, teve dificuldade, né? O Vasco, não adianta nada você colocar um jogador de mais de 1,90 m e não alçar a bola na área. O Vasco praticamente não alçou a bola na área, tentou bola no chão, tentou entrar em tabela, muito lançamento longo, o Operário muito bem postado. Foi realmente muito difícil, né? O Vasco ainda carece de peças que tenham como característica quebrar linhas. Quer dizer, num drible ali você tira do marcador e já abre um espaço. O Vasco não tem essas peças. Os pontos que jogam do lado, a zona de conforto é a velocidade. Então, isso a gente já vinha falando aí antes da Série B e se confirmou hoje. Então, assim, Vasco vai ter extrema dificuldade nessa Série B aí, tá? Eu acredito que temos times para subir, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? É claro que, assim, como torcedor, a gente age muito mais pela emoção do que pela razão. Nesses momentos é difícil ser racional, né? Então a gente torce e acredita que o Vasco tenha time para subir, mas vai ser complicado, porque esse tipo de coisa que aconteceu hoje vai acontecer outras vezes ao longo da Série B aí. Times retrancados, bem postados, né? E o Vasco precisa fazer o básico. O que é o básico? Não entregar. Se não entregar, o jogo continua 0-0 e a partir daí, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então você tanto martelar, uma hora o gol vai sair. Mas para isso não precisa entregar o jogo que nem foi hoje. O Vasco entregou o jogo logo aos 7 minutos de jogo. E aí vem a questão emocional. A gente sabe que o Vasco vai entrar na Série B pressionado, com obrigação de subir, pelo fato de ser um dos times grandes. E isso causa uma pressão interna no elenco. O elenco sabe disso. A gente sabe que devido a essas questões eleitorais do Vasco, existe um movimento extracampo para fabricar consenso e legitimar tudo que venha dessa atual gestão. A gente sabe disso, apesar de que algumas pessoas acham que conseguem enganar todo mundo, mas não conseguem. Então existe esse movimento extracampo
com o objetivo bem claro de quebrar a resistência da torcida em relação às críticas e legitimar a gestão que está aí. Então nós vimos antes de começar a Série B muito perfil verificado no Twitter falando que o Vasco era o time a ser batido na Série B, que era o favoritíssimo, que um trabalho espetacular do Alexandre Pássaro, né? Tudo a gente sabe como é que funciona. Mas a realidade é dentro de campo. Quando ela bate na porta, ela é doída. Então, né? Claro que a gente, como eu falei, a gente torce aí para que o Vasco suba, mas a realidade vai ser um pouquinho diferente aí, vai ser bastante duro. Agora não adianta, o jogo já passou, vamos para a segunda rodada, Ponte Preta fora de casa, vamos ver como é que o Marcelo Cabo vai armar esse time, se vai entrar com o Sarraf hoje já de início, né? Vamos ver o que vai dar. Já precisa ganhar esse jogo aí para recuperar esses pontos perdidos em casa aí, porque se perder essa segunda partida aí já começa a acender um sinalzinho de alerta aí, mesmo estando no início do campeonato. Infelizmente, essa foi a realidade de hoje aí, não dá muito para avaliar o time jogou muito mal, foi inteiramente dominado pelo Operário e isso é um baque, é um balde de água fria na nossa confiança aí, que já não era tão alta assim, é um balde de água fria. Vamos torcer para que o time se recupere já na próxima rodada contra a Ponte Preta fora, lembrando que tem jogo da Copa do Brasil agora, terça-feira, se eu não me engano, contra o Boa Vista, e já para esse jogo aí, precisa melhorar muito o rendimento, para poder voltar à confiança, né? Porque não é, hoje o Vasco fez uma partida muito ruim, mas não foi só hoje, nos jogos contra o Botafogo, nos jogos contra o Madureira, então assim, vem sendo jogos ruins em sequência, e isso é preocupante. Não é uma partida ou outra, são jogos ruins em sequência. Hoje, mais um, né? Mais um jogo ruim, falhas individuais absurdas. Então assim, Marcelo Cabo vai ter que rever muitas coisas aí, rever essa cabeça de área, tá? Rever essa cabeça de área aí. Eu não sei como é que tá o Rômulo fisicamente, não sei como é que tá o Michel fisicamente, mas se os dois tiverem condições, na minha humilde opinião, não tem condições de ficar de fora, não. Os dois são experientes, né? O Michel, por exemplo, tem uma qualidade no passe alta, né? Os números, a gente fez o vídeo aqui da análise dele, e os números mostram isso. Então, vamos torcer aí para que os dois estejam em condições físicas, porque não tem como ser reserva desse time aí na cabeça de área, não. Tudo bem que o Galaza é bom jogador, mas é um menino ainda, chegando agora no profissional, primeiro ano dos profissionais, vai oscilar, já está oscilando, isso já está acontecendo. Hoje não fez uma boa partida. O Andrei, a gente já conhece a oscilação do Andrei, né? Já é tarimbada essa oscilação, essa característica dele de prender bola na frente da área, de errar passe, isso aí a gente já sabe como é que funciona. Então, vamos torcer aí pelo Michel e pelo Rômulo, tá? Para que entre ali para dar um peso maior nesse meio campo do Vasco. E vamos ver no que vai dar, cara. Vamos ver no que vai dar. Infelizmente, é complicado. É complicado e sabe o que é o pior? O pior é o seguinte, que o pior é você ver isso tudo que está acontecendo, né? Essa estreia muito ruim, e as pessoas querer te intimidar no sentido de que você não pode criticar, porque se você criticar, você está torcendo contra. Mas é um discurso medíocre, que a gente entra por um lado e sai pelo outro, né? Entra por um lado e sai pelo outro. A preocupação dessa turma que chega e fala que se você criticar, você tá torcendo contra, a preocupação é expulsar pessoas do clube. Essa é a preocupação, né? É a maior preocupação desse tipo de pessoa. A minha preocupação como torcedor é o desempenho do time para o acesso. A preocupação dessas pessoas é expulsar a gente do clube e comemorar, né? E se alguém criticar a performance do time, está torcendo contra. Infelizmente, esse é o Vasco no século XXI, né? A gente torce aí para que mude, mas pelo cenário que está aí no clube, né? Por tudo que está acontecendo,
Eu acho muito difícil mudar. Até porque, vamos para concluir o vídeo. E eu deixo isso aqui como um exercício para vocês que estão aqui me assistindo. Pergunta para vocês: qual foi o clube, qual foi o clube no mundo que saiu de uma condição ruim A e foi para uma condição boa B, né? Fazendo uma reestruturação dessa forma, expulsando quem pensa diferente, né? E quem critica ataca. Qual foi o clube que se reestruturou dessa forma, com a torcida fragmentada? Deixa essa reflexão para vocês aí, tá? Enfim, terminou mais um pós-jogo nosso aqui, Vasco 0, Operário 2. Vamos em frente, que a Série B vai ser longa. Vai ser longa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscrevam no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem as notificações. Vai passar até as nossas redes sociais. Se inscreve lá para a gente bater um papo. Um abraço e vamos embora. Vamos em frente, torcendo para que as coisas melhorem. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!